Qual é a real situação da CPR física nas recuperações judiciais? Esse assunto é controverso, polêmico, não tem uma posição definitiva e está muito longe do consenso. Mas fica comigo que eu te digo o que eu penso a respeito. A Lei 14.112 de 2020 estabeleceu profundas alterações na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperações e Falência. Estabeleceu também uma importante alteração na Lei 89.29 de 94, que é a Lei da CPR. E essa alteração em específico, embora tenha sido feita numa lei, tem reflexos diretos na outra. E eu explico. A nova redação do artigo 11 da Lei 89.29 basicamente diz que não se sujeitarão à recuperação judicial os créditos e garantias oriundos de CPR física com base no adimplemento total ou parcial do preço ou em caso de barter. A exceção são os casos fortuitos ou força maior, mas este não é o foco do que eu quero falar. Evidentemente, este artigo foi introduzido pelo legislador com vistas a preservar a cadeia de comercialização das commodities agrícolas, que é uma cadeia muito séria. Quando um produtor vende um produto aqui, ele tem um destino basicamente ou quase sempre já definido. Mercado interno, mercado externo, nunca ou quase nunca o comprador originário aqui é o destinatário do produto. Então, se o produtor não entrega esse produto aqui, a cadeia tem problemas. Aquele vendedor, para manter o seu nome lá e a sua situação, ele terá que buscar esse produto no mercado. Isso muitas vezes causa transtorno. Então é justo que se pense nisso, eu não estou criticando isso. Essa é uma situação que teve por várias vezes comprovação da seriedade dessas cadeias e se pensou em uma forma de preservar. A crítica que eu faço é que se pensou errado e se operacionalizou ainda mais errado. E eu explico. A primeira situação que vem deste dispositivo é que há a situação toda, ela tem como base não o negócio efetuado, mas sim o documento oriundo desse negócio. Ora, se eu fizer uma venda de soja, vamos falar de soja, que é o que quase todos são familiarizados. Se eu fizer uma venda de soja para uma empresa e não formalizar com CPR, formalizar simplesmente com um contrato de compra e venda de soja para entrega futura, é possível, é raro, mas é possível, não há impedimento e já se viu isso acontecer. Esse negócio não está protegido das recuperações judiciais, certo? Por quê? Porque o que faz o crédito ser extraconcursal é a CPR física. Se for uma CPR financeira, que também pode ser emitida para lastrear esse contrato, também é um crédito concursal. Então esse é um ponto, a base foi no negócio. Se eu fizer um barter sem emissão de CPR, isso é muito comum, muito mesmo. Ele, lá na ponta, ele poderá e será um crédito concursal, diferentemente da mesma operação, com as mesmas partes, feita lastreada por uma CPR física. Então essa é a primeira situação esquisita, para se dizer o mínimo. Tem outra situação, que na minha opinião é mais grave ainda, que essa situação, da forma como ela foi colocada, da forma como ela está posta, ela fere muito o princípio da isonomia entre as partes, que é um princípio constitucional, que é um princípio que rege todas as democracias. As partes são iguais, evidentemente não se está falando aqui de tratar desigualmente desiguais. Simples. Se eu faço um negócio, se o meu negócio e seja que para o emitente, no caso seria eu, o emitente da CPR, não há a blindagem da recuperação judicial e para a outra parte poderá ter, o princípio da isonomia foi mortalmente ferido. E eu explico. A situação ali do artigo 11, ela tem basicamente previsões de 3 casos, embora o barter possa se desdobrar também. Mas ela prevê o pagamento, antecipação total ou parcial do preço. Na antecipação total, ok, eu emito a CPR, lá na frente eu tenho que entregar o produto, obviamente, e se eu não entregar e pedir uma recuperação judicial, este crédito é extraconcursal. O comprador pouco interessa o destino dele, porque ele comprou e pagou o preço. Se nesse meio do caminho aí ele pedir recuperação judicial, se ele falir, ou se ele
isso é irrelevante. Ele pagou, ele tem direito a receber. A situação fica um pouco mais complexa, ou muito mais complexa, quando você analisa a questão na forma de adiantamento parcial do preço. Vamos lá, eu fechei um contrato de 600 toneladas de soja, de 10 mil sacos para ficar um número bonitinho. O comprador me adiantou 300 toneladas, o preço de 300 toneladas. Eu emiti uma CPE de 600 toneladas e terei que entregá-las, evidentemente, na safra. De novo, se eu pedir recuperação judicial, este crédito é extraconcursal. E se o meu comprador aqui, entre a operação de compra, que ele pagou só metade do produto e que terá direito a receber integralmente lá na frente, ele pedir recuperação judicial, esse crédito, ou esse crédito meu e esse débito dele entrará na recuperação judicial dele? Entrará. Não tem restrição legal nenhuma. Então, se o mesmo negócio com as mesmas partes enseja que para um o crédito é concursal e para outro não, há um desequilíbrio total aí. No barter, a situação é ainda mais complexa, porque o barter ele não é uma operação de entrega de produto à vista, digamos assim. Raramente isso acontece. O produtor vai lá, faz um barter com a empresa e a empresa vai entregando esses insumos de forma fracionada. É o que comumente acontece. Começa com glifosato, enfim, vai até o desfolhante. Se nesse tempo eu emiti uma CPR física, ela está registrada, foi para a B3, está tudo certo, eu tenho que entregar. E se o meu fornecedor aqui pedir recuperação judicial? E eu estou falando isso porque eu dizia em 2020 isso, quando saiu a lei. Eu tenho um livro sobre CPR que fala exatamente isso. E na época houve bastante crítica sobre isso, porque isso jamais, alguns diriam que jamais iria acontecer. Até porque não importa se vai acontecer ou não no caso concreto, mas aconteceu. Tivemos a recuperação judicial de um grande player ali e outros menores, e essa situação está posta. E a situação é ainda mais complexa, absurda. Por quê? Ele tem que me entregar o produto e eu tenho que entregar o grão aqui. E se eu não entregar, não entra na minha recuperação judicial. E se ele não me entregar o produto, entra na dele. E isso ainda causa uma situação de ordem prática, que eu preciso ir para o mercado buscar esse produto, porque senão eu não produzo. E aí, provavelmente sem garantias, com já comprometimento de grãos, isso tem uma dificuldade não só jurídica, tem uma dificuldade financeira, prática, lógica. Mas, na recuperação judicial dessa empresa que se comprometeu a me entregar todos os insumos para eu produzir, esse débito que ela tem comigo entra. Então, o mesmo negócio, mesmas partes, mesma base negocial, tudo. Aqui não, aqui sim. Ora, se isso não ferir o princípio da isonomia, eu desconheço algo que irá ferir. Mas tem outra situação ainda mais complexa nessa situação. Veja, a lei de recuperações e falência é clara, no sentido de que quando você se socorre da recuperação judicial, seus débitos são todos os débitos que você tem até aquele momento. As exceções da lei, mas essa não é uma exceção, então aquele débito entra, como eu falei há pouco. Só que vamos imaginar que aquela empresa tenha um produto já em estoque e vai entregar fracionadamente para quem fez o barter. Na minha opinião, ela está escolhendo determinados credores para receber em detrimento de outros. Ou seja, ela está burlando a norma da 1150. Então vejam, a situação é bastante complexa. E o que isso é reflexo do quê? De uma situação em que tinha que resolver essa situação do barter e, enfim, fizeram tudo isso a toque de caixa, vendo só um lado da situação, não avaliando situações básicas. Não precisa nem ser um gênio para imaginar que isso daria problema, e está dando. E o medo que os produtores estão de contratar um barter com uma empresa e essa empresa na semana seguinte ou no mês seguinte ou no meio da safra pedir uma RJ, e isso aconteceu, o freeze, é enorme. Os produtores estão em alvoroço. Muitos perguntam, e aí, o que acontece? Acontece isso. Você terá que cumprir a sua CPR. Ah, mas a empresa não me entregou. E aí são situações que vão muito além. Se essa empresa ainda é detentora do seu crédito, pode-se estabelecer o negócio subjacente, pode-se discutir. Mas o que acontece também normalmente é que essa CPR circula. Até porque a CPR, que foi completamente modificada também, ela é um título que precisa ser registrado em bolsa, sob pena de não valer.
e normalmente ele circula. E quem adquiriu a sua CPR lá, ele quer receber, obviamente, senão o mercado colapsa. Então, percebam o quão grave é um artigo mal estabelecido, mal dimensionado, mal colocado. E que teve uma perspectiva nobre, a escolha disso era para que a cadeia ficasse preservada e tal. Mas que também tem no seu cerne, naquelas situações em que as pessoas que construíram essa lei não falam em voz alta, que é a criminalização das recuperações judiciais. E quando você criminaliza um instituto que não é um crime, você comete essas atrocidades. Onde isso vai dar? Qual será a solução para isso? Eu não sei. Eu bato nessa tecla desde o dia em que veio à tona este artigo, que foi vetado primeiramente, e depois o veto foi derrubado, e criou essa situação toda. Particularmente, eu tenho, sempre que sou chamado a falar sobre isso, dito que isso, antes de qualquer situação, é uma afronta absoluta ao princípio da isonomia, e que é um princípio constitucional. Eu falarei mais sobre o assunto. Esse assunto é complexo, interessante, eu gosto dele. Vamos aguardar